Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do Leitores Conectados, podcast que foi criado sendo fruto do projeto de extensão Clube de Leitura CETEC. E neste episódio iremos falar sobre o primeiro livro de poesias da Bruna Vieira, Meu Corpo Virou Poesia. Vamos embarcar nessa viagem. E vamos lá. Para começar, né? Como sempre, do começo, super redundante. Eu vou falar um pouquinho sobre a capa. A capa foi uma das coisas que mais me chamou a atenção no livro, né? Além, é claro, do título, né? Que remete a várias coisas, mas que não necessariamente traduz o livro. E é isso que eu vou falar no decorrer, né, deste podcast. Mas a ideia geral, né, da capa, assim, ela surpreende muito, né? Ela traz ao mesmo tempo que instiga a reflexão, né? A gente tem uma aquarela, né? Os traços que mesclam entre o realismo e o cartoon. Temos a representatividade, né? Por se tratar de uma mulher, né? Não branca. E temos também as cores, né? Tem toda uma organização, assim, né? Em relação à composição, né? E que também, né, carrega o significado, né, do corpo como poesia, né? Se a gente pensar no sentido da aquarela e essa mistura, né, entre tinta e água. Eu acho que seria também a questão da mistura entre poesia e vida, poesia e corpo. É legal pensar assim, né, nessa atividade, nessa performance, né, em que o corpo vira poesia, a poesia entra no corpo. Então é bastante legal. Eu também gostei das cores, né? Geralmente em aquarela, né, não se vê tanta representação assim, né, em outras tonalidades. O pessoal usa mais claro, assim, sempre o azul, e a gente vê um verde um pouco numa tonalidade assim que não é muito usual. Também a pele dela, claro, maravilhosa. O cabelo também é castanho escuro. Então traz esse senso. Então é muito bom. Bem, agora vamos falar de um aspecto importantíssimo, que é a diagramação, né? Por mais que muita gente pense que é só um alinhamento, não é, né? É um elemento básico, assim, né? Que preza, né, pela legibilidade e que também provoca o leitor, atraindo ou repelindo, né? Então, a ideia basicamente no livro de Bruna,
é uma coisa bem simples, né? A gente não tem aquele projeto super articulado. Por mais, né, que a gente também tenha que considerar, né, que por trás de um post que parece bem simples, né, tem várias regras de composição, né, tem as linhas, guias e imagem e tudo mais. Mas basicamente não tem muita coisa, muito elemento. Eu até lembro de uma coisa, né, do design, né, a frase que diz: no design, menos é mais. E eu acho que isso também se relaciona com a própria escrita de Bruna, né? Porque ela traz poemas mais curtos, né? Um conteúdo assim mais simples assim de entender e mais resumido. Então eu acho que também tem essa associação, essa relação, né? E faz todo sentido, né? Porque tem que refletir exatamente naquilo que o livro naquilo que ele transmite, que é o nosso próximo assunto, né? Que é o conteúdo. Sobre o estilo do livro, né? Basicamente, eu noto que ela segue na mesma vibe, né, dos outros livros de poesia que estão surgindo agora, né, na nossa literatura contemporânea. Tem, né, uns poemas mais curtos, de apenas uma estrofe, que tratam de temas relacionados a sentimentos, não só assim de sentimentos românticos, mas também o sentir, o eu. Então, basicamente, o livro fica aí nessa esfera sobre a atmosfera. Eu acho que ela muda assim um pouquinho conforme você vai lendo, né? Porque primeiro ela começa, né, com um título impactante, né? E já faz você esperar muita coisa, né? Sobre autoaceitação, sobre, né, o próprio amor próprio, sobre, né, essa vivência, né, sobre as experiências que nós temos, né, e que estão ligadas, né, à nossa consciência, né, chamando, né, aqui de consciência, né, do ser, estar no mundo, porém, ao mesmo tempo compreendendo que cada ser é diferente do outro, tem uma experiência distinta e também, né, tem uma visão distinta. E aí a gente também, né, pega, né, exatamente essas informações, né, exatamente, né, do estilo e da atmosfera, e a gente tem um livro, né, que ele segue o padrão, né, da poesia contemporânea, que tem, né, feito bastante sucesso, principalmente porque, né, são textos curtos e que podem ser compartilhados o tempo inteiro, podem ser facilmente imprimidos e, né, colocados em paredes, podem ser compartilhados em redes sociais e tudo mais.
Você pode escrever com o seu caderno, você pode, fazer um lettering. São várias as possibilidades. Sobre conteúdo, a parte mais importante do livro. Bem, este livro me trouxe muita expectativa e, de certa forma, foi frustrada, uma vez que ela trabalha muito na perspectiva do outro e isso se opõe muito à ideia do livro, da capa. Meio que é como se você caísse num clickbait. Até um certo momento, as coisas acontecem assim, no livro. Os poemas são direcionados não ao eu, e sim a outra pessoa. O que me deixou um pouco decepcionada. Pouco não, bastante. Porque eu esperava um livro que trouxesse as questões ligadas mais ao pertencimento, sabe? E eu senti muita falta disso. Em alguns momentos, ela retoma, ela pega esse tema. Porém, ela não desenvolve e aí fica meio confuso, pro leitor. Como é que a pessoa vai processar todas as informações e você vem com expectativa e é outra coisa. Então, eu acho que é um ponto negativo, E quando ela fala sobre autoaceitação, amor próprio, a gente não tem tantos poemas assim, e também a gente tem poemas bem resumidos, não tem um aprofundamento na questão. E, só para lembrar que nós temos, no blog um post só sobre o livro, uma resenha sobre ele, e você fique à vontade para curtir, para comentar, para compartilhar também tanto as suas impressões, sobre o texto, postado, como também, pelo próprio livro de Bruna, se você já leu alguma coisa que ela já escreveu, se você acompanha, vai ser interessante. Valeu! Este foi mais um episódio do nosso podcast Leitores Conectados. Fique ligado nas redes sociais do clube, tá bom? Aproveita para compartilhar este episódio com seus amigos. Comente e compartilhe, tá certo? E não se esqueça de curtir. Até mais!